Salve Legião X, estou de volta aqui mais uma vez nesse quadro prestigioso do nosso canal, o maravilhoso X da Atualidade, para abordar com vocês um tema da mais absoluta importância. Afinal de contas, diz respeito a todos nós e principalmente sobre que tipo de cidadão queremos no futuro para o nosso país. É dentro desse quadro de receios, medos e absoluta indignação que trabalharemos hoje o tema dos cortes ou bloqueio dos recursos no ensino superior brasileiro. Eu coloquei um tema mais geral, até porque a gente vai, na nossa discussão hoje, abordar paralelamente como esse bloqueio também atinge a educação básica no país, obviamente tendo impactos bastante nefastos na formação intelectual brasileira. É diante desse quadro de... essa é a palavra, de grande indignação, que vamos analisar os objetivos e os interesses por detrás desse anúncio feito pelo atual ministro da Educação, o Abraham Weintraub, e que a gente vai observar que vai ter repercussão e gera repercussão dentro, obviamente, da academia, de forma geral, dos centros acadêmicos pelo país, seja no ensino superior, seja nos institutos ou nas instituições federais, chegando à educação básica brasileira. Primeiro vamos analisar dentro de que contexto o governo defende essa proposição de bloqueio de recursos no ensino superior brasileiro. E a gente vai observar que, dentre os argumentos apresentados, obviamente está uma pauta bastante defendida pelo Bolsonaro, pelo Bolsonaro e pelo seu grupo, desde o período da campanha eleitoral, que é a diminuição da concepção de viés ideológico na educação brasileira, né? A extinção ou a diminuição do impacto da formação pautada no que eles chamam de marxismo cultural. E, obviamente, dentro desse quadro de crescimento lento da economia brasileira. Vamos começar por esse ponto. A defesa desse bloqueio dos recursos dentro do ensino superior brasileiro está associada ao que o governo defende de restrição orçamentária advinda da recuperação lenta da economia brasileira. Então, esse discurso apresentado pelo Bolsonaro e principalmente pelo seu porta-voz econômico, o Paulo Guedes, defende a proposição de que são necessários cortes nas mais diferentes áreas a fim de garantir os recursos para investimento em saúde, em educação, em segurança. Isso é muito interessante, né? Porque a gente está falando sobre a restrição ou o bloqueio de investimentos na educação para, de acordo com o próprio governo, ter financiamento e ter orçamento para investir em educação. E a gente vai observar que o governo entra em contradição, assim como a ideia aparece, como eu estou apresentando a vocês. O elemento econômico também, sobre o retorno imediato sobre os cursos e sobre a formação intelectual brasileira, é uma proposta defendida pelo governo. Lembrando que, há pouco tempo atrás, na semana passada, enquanto gravo esse vídeo, Bolsonaro fez uma declaração no qual ele diz que fará um redirecionamento dos investimentos dos cursos de filosofia e sociologia para cursos, segundo ele, que trariam um retorno mais imediato para a sociedade brasileira, como cursos de medicina, como cursos de engenharia, o que leva a gente a uma discussão sobre, afinal de contas, qual é o papel do conhecimento e qual a importância do conhecimento dentro da perspectiva do governo atual. Afinal de contas, sabidamente, cursos como filosofia e sociologia geram, obviamente, intelectuais que têm uma visão de mundo mais crítica. E mais do que isso, segundo dados de universidades americanas como Harvard e Yale, os cursos de filosofia do Brasil e os filósofos brasileiros são muito reconhecidos internacionalmente. É bom a gente lembrar que uma figura bastante atacada pelo governo atual e um dos autores brasileiros mais lidos nas universidades americanas, Paulo Freire. Inclusive, a gente vai observar que há um projeto, de fato, do Estado para tentar diminuir, mesmo apagar a figura do Paulo Freire como intelectual da educação máximo brasileiro, como uma das mais importantes figuras da educação, não apenas brasileira, mas mundial.
Esse é o atual ministro da Educação, que assume já no momento onde o governo, que tem como uma das suas principais bandeiras justamente uma redefinição do projeto de educação no país, já tem uma troca no próprio Ministério da Educação, né? O Vélez Rodrigues, primeiro-ministro da Educação, foi exonerado do cargo por conta de enfrentamentos, né, de choques intelectuais com defensores mais atrozes de Olavo de Carvalho, como é o atual ministro da Educação. E a gente observa que essas disputas internas dentro do Ministério da Educação, em apenas 4 meses de governo, já geram, né, uma consequência bastante perigosa e nefasta para os rumos da educação brasileira. E aí eu quero apresentar uma informação importante para vocês. Como é que se deu o orçamento para as universidades brasileiras, principalmente nos anos 2000? Sabidamente, o primeiro governo Lula, inclusive, foi responsável por uma grande expansão do ensino superior no Brasil. Então eu trouxe alguns números que mostram que os investimentos e as despesas obrigatórias das instituições federais, elas tiveram um aumento entre 2000 e 2018. Para ficar mais claro para vocês, eu gostaria de fazer uma diferenciação importante, até para a gente entender como é que funciona esse bloqueio anunciado pelo governo. Nós temos as chamadas despesas obrigatórias, que não podem ser cortadas, não podem ser bloqueadas de forma alguma, né? Principalmente ligado ao salário dos professores, a estrutura mínima da universidade e as chamadas despesas discricionárias. E esse bloqueio atinge principalmente essas chamadas despesas discricionárias. Essa é uma informação importante de você conseguir entender, porque você vê muitas das vezes os reitores da universidade dizendo: não adianta nós termos ali o corpo docente, não adianta ter a pesquisa se não há o insumo mínimo para que a vida universitária e a vida acadêmica ela exista. Porque as despesas discricionárias são ligadas à manutenção da universidade, como limpeza, né, o acesso ao próprio bandejão, enfim, os restaurantes universitários, como a gente conhece. Então essa estrutura que mantém o dia a dia da universidade, isso é atingido dentro desse bloqueio ou desse corte apresentado pelo governo nesse momento. Então o que mostra o aumento dessas despesas obrigatórias ou o investimento de fato, e tem até um gráfico para a gente analisar melhor, há de fato um aumento nessas despesas e, portanto, nesse orçamento. No entanto, vocês vão observar que nessas despesas discricionárias, desde o governo da Dilma, o segundo governo da Dilma, a partir de 2014, a gente observa uma diminuição nessas despesas, até porque a gente observa também o momento mais agudo da crise econômica afetando a economia brasileira e, portanto, há essa diminuição. A gente observa que as universidades públicas estão diretamente vinculadas a repasses do governo federal e sujeitos a impactos diretos de suas decisões orçamentárias. Então, se o governo apresenta um projeto orçamentário de diminuição ou de bloqueio, esse bloqueio atinge imediatamente a vida da universidade. Por isso que os reitores, os diretores das instituições federais, do Colégio Pedro II, falam de uma paralisação imediata se de fato o bloqueio for mantido, porque a vida, o cotidiano, o dia a dia das universidades, das instituições federais, do Colégio Pedro II, elas vão ser realmente paralisadas. Não há condições para se manter a vida acadêmica sem esse repasse. Seguindo adiante, vamos entender um pouco a cronologia da expansão e da crise. Para a gente fazer uma análise bem rápida, a gente tem hoje no Brasil cerca de 296 instituições de ensino superior públicas e 2.152 privadas. Só que, por outro lado, e a gente vai analisar aqui no nosso slide, a produção científica no Brasil, ela está, em sua maciça maioria, concentrada nas universidades públicas. A gente vai ver, inclusive, vou apresentar dados internacionais que apresentam que 95% da produção científica brasileira está dentro das universidades. Ela é fruto do investimento estatal. Então, um dos argumentos apresentados, inclusive pelo ministro da Educação, é a baixa, segundo ele, produtividade das universidades públicas. O que, segundo esse dado, é absurdamente inventado. Afinal de contas, se 95% da produção científica brasileira está nas universidades, nos centros acadêmicos
financiadas pelo governo, não se pode falar sobre baixa produtividade. Ao contrário disso, há uma elevadíssima produtividade e mesmo diante das crises que o país vem passando nos últimos anos, mesmo com cortes que nós vamos observar aqui nas nossas aulas, aqui na nossa aula de hoje, aqui na nossa apresentação, apesar dos cortes que vêm sendo feitos nos últimos anos, ainda se mantém, pelo espírito mesmo dos acadêmicos brasileiros, uma produção bastante interessante. Entre 2002 e 2014, o número de cursos... Agora eu quero trazer dados para a gente entender em números o que foi essa expansão do ensino superior brasileiro e agora qual é a proposta do atual governo. Nós tivemos um salto de cursos de graduação de 2.047 para 4.867. O número de alunos matriculados na graduação subiu de 500.459 para 900.332, 263 pessoas. Nós tivemos na pós-graduação. Na pós-graduação é muito incrível como se deu a expansão, de fato, na pós-graduação brasileira. De 48.925 para 203.717 pessoas. Ao longo desses 12 anos, 18 novas universidades federais foram fundadas, 173 campos de instituições federais foram instalados no interior do país. Houve, principalmente, no primeiro governo do Lula, uma grande expansão do ensino superior, principalmente para as áreas do Norte e do Nordeste, principalmente para as áreas do interior do Norte e Nordeste, justamente, obviamente, pelo passado de falta de investimentos e de criação de uma estrutura universitária naquela região. Aqui do lado nós temos as despesas das universidades e institutos da Rede Federal de Educação. Prestem atenção. Aqui nós temos uma avaliação de 2000 a 2015 das universidades e de 2000 a 2015 dos institutos federais. Os gastos, como eu falei, as despesas, né, com as universidades, passou de 20 bi ali no início dos anos 2000 para mais de 40 bi nos anos 2015. Os institutos federais nós tivemos ali na casa dos 5, chegando até os 15 bilhões entre 2000 e 2015. Por outro lado, as despesas discricionárias, observem aqui em laranja, elas têm uma subida até 2014, mais ou menos, e a partir de 2015 nós percebemos uma diminuição nessas despesas discricionárias. Então o governo ele apresentou o argumento de que eram necessários esses bloqueios, no entanto, já há nos últimos anos, antes do governo do Bolsonaro, uma diminuição nessas despesas discricionárias. Inclusive as universidades passando por alguns problemas. E eu falo de vivência, eu acabei de me formar no mestrado na Unirio. Tive a minha graduação, em boa parte dos anos 2000, na Universidade Federal Fluminense, onde o Ministério da Educação apresentou ali, né, junto com a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Nacional de Brasília, o primeiro conjunto de universidades que teriam essas despesas discricionárias bloqueadas, cerca de 30% do orçamento. Beleza? Seguindo adiante, quais são as ações do governo Bolsonaro? Cortes anunciados inicialmente pelo Ministério da Educação de 30% que atingiam a UNB, a UF e a Universidade Federal da Bahia. Como argumento, o nosso Ministro da Educação, Abraham Wetterbaum, né, com sobrenome alemão, o germânico, pelo menos, ele apresenta que essas universidades foram palco, segundo ele, usou o adjetivo de balbúrdias. É importante salientar que durante a campanha eleitoral, as universidades públicas brasileiras, principalmente, tornaram-se um grande palco de debate ou de discurso contrário ao discurso apresentado pelo atual governo. É importante lembrar também que o Bolsonaro apresentava lá nas suas propostas uma perseguição, e a palavra é essa, aos elementos esquerdistas, como ele sempre gosta muito de ressaltar. Essa concepção dessa oposição ao chamado marxismo cultural é um programa aí que está, quer dizer, um programa não, né, mas é uma meta do atual governo de combate. Então a gente percebe que esse primeiro bloqueio geraria um impacto no orçamento dessas universidades na casa dos 230 milhões de reais, ok?
Obviamente houve uma grande mobilização, uma perseguição, e é importante a gente falar de dois conceitos importantes que fundamentam a existência dos centros universitários brasileiros, que é o conceito de liberdade de cátedra e de autonomia universitária. A liberdade de cátedra está estabelecida na nossa Constituição de 1988, que estabelece a autonomia de pensamento, de ideias dos cursos superiores no Brasil. Então a gente percebe e o governo apresenta como proposta justamente o congelamento, o corte de verbas para produções acadêmicas e intelectuais que, segundo o governo, apresentam um viés ideológico, sempre colocando entre aspas, porque o governo ele tem certa dificuldade em definir as coisas. Além do mais, a autonomia universitária, estabelecida com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, estabelece que os centros universitários têm estatuto jurídico especial. Ou seja, que a partir disso ele tem que ser mantido, ele tem a vivência acadêmica, a produção acadêmica tem que ser mantida através de investimentos do Estado. O Estado tem que garantir o pleno funcionamento da vida acadêmica do ensino superior brasileiro. A gente observa que o bloqueio dessas despesas discricionárias atinge no âmago a própria existência das universidades. Quando o reitor da UF e o reitor da Universidade Federal da Bahia disseram que não havia condições de manter a vida acadêmica, de fato, com o bloqueio dessas despesas discricionárias, de fato é impossível a manutenção dessa vida cotidiana das universidades brasileiras. É importante salientar que o discurso apresentado pelo ministro da Educação batia muito numa tecla de que os gastos, ele vê a universidade como gasto, ele vê o ensino superior como gasto, os gastos da universidade superior do ensino superior no Brasil, seria possível, com esses gastos, colocar 10 crianças na creche. Só que a gente vai ver que o MEC, também atendendo um contingenciamento do Ministério da Educação, já estabeleceu um bloqueio de cerca de 2,7 bilhões de reais no ensino na educação básica brasileira. Então percebam que o discurso e a prática, só dessa vez, quase nunca acontecem com o atual governo, eles estão em contradição. Importante ressaltar que o ministro da Educação cometeu algumas gafes nesse pouco tempo que ele está à frente da pasta do Ministério da Educação. Vamos chamar o escritor, reconhecidamente grande escritor Franz Kafka, de Franz Kafta. Há poucos dias atrás, num debate no Twitter, ele escreveu a palavra incitar com S. Ao explicar o orçamento para o Enem do ano de 2019, ele confundiu 500 mil com 500 milhões. Aquelas trapalhadas de apresentações na escola, quando você não sabia absolutamente nada sobre o tema, e enrolava para apresentar as ideias sobre aquilo que você não fazia ideia. Cerca de 2 ou 3 dias atrás, numa das transmissões, das lives do presidente, nas redes sociais, ele tentou explicar o bloqueio dos cortes, o bloqueio apresentado nas universidades, utilizando barras de chocolate, e foi uma atrapalhada daquela nível trapalhões, de fato. Então, um governo bastante atrapalhado em muitas coisas, né? Inclusive nesse aspecto, afinal de contas, o discurso ele entra em contradição. Esse corte, inicialmente apresentado para essas 3 universidades, depois de uma grande mobilização, acusação de perseguição cometida pelo governo, esse bloqueio de 30%, ele foi estendido a todas as universidades e a todos os institutos federais, inclusive chegando ao próprio Colégio Pedro II. Então a gente observa que é dentro desse quadro que o governo vai defendendo uma proposta de diminuição de gastos, de contingenciamento. Seguindo adiante, então, para a gente fechar a nossa apresentação, essa apresentação desse tema bombástico e que ainda vai gerar muitos debates, eu espero que, principalmente de nós que somos a parte atingida, e quando eu digo nós, eu digo sociedade brasileira,
que isso sirva como um mecanismo de resposta mais eficaz e, de fato, de apresentação de um projeto de educação que seja, de fato, que promova a emancipação, né? Que promova a autonomia de pensamento e de ideias. Segundo dados da Reteaching Brasil, realizado pela empresa americana de análise de dados Clarivate Analytics, que divulgado em 2017, as universidades públicas no Brasil são responsáveis por 95% da produção científica brasileira. E de acordo com os dados da Web of Science, plataforma internacional de indexação de citações científicas, em 2019, das 50 instituições que mais publicaram pesquisas científicas no Brasil, 44 são universidades, 36 federais, 7 estaduais e uma particular. 5 são institutos de pesquisa e um é um Instituto Federal de Ensino Técnico. Ou seja, apresentar como argumento a baixa produtividade dos centros universitários, dos institutos federais, do próprio Colégio Pedro II, é, no mínimo, não lidar com os dados de fato. Nós temos um grande problema no nosso mundo atual, que é a desinformação ou a falta de vontade de se buscar informação. Aqui embaixo eu vou deixar o link com todos os dados do que eu apresentei hoje, porque o conhecimento ele é produzido assim. E esse conhecimento é produzido nas nossas universidades. São a partir de trabalhos muito bem elaborados, com propostas, com proposições, com a preocupação da criticidade, com a preocupação da divulgação da informação, com a formação de novos pensadores, de novos intelectuais e cidadãos, é que o ensino superior brasileiro tem contribuído nos últimos anos para que o Brasil seja de fato reconhecido internacionalmente como um centro de produção intelectual muito pujante. Essa proposta do governo está em alinhado, inclusive, com as propostas de outros governos de extrema-direita, como a gente pode definir o governo atual. Diante desse quadro, e até como efeito de comparação, lá na Hungria, o presidente atual, ele inclusive esteve na posse de Jair Messias Bolsonaro, ele entrou numa briga ferrenha lá na Hungria para que o Centro Europeu Universitário fosse mudado de Budapeste para Viena, na Áustria, justamente porque a defesa, o discurso defendido pelo presidente era que dentro daquele centro universitário havia um programa, né, intelectual, esquerdizante, ou de viés ideológico radical à esquerda, e, portanto, ele não queria que aquele centro universitário estivesse presente lá. Isso é perigoso e isso nos leva a uma série de questionamentos sobre, mais uma vez, o que eu disse lá no início do nosso vídeo, sobre o papel do conhecimento e sobre que tipo de cidadãos queremos para o futuro no nosso país. Atacar o âmago do conhecimento é atacar o papel que o conhecimento tem de emancipação, de libertação, de autonomia e de transformação da realidade. Espero tê-los ajudado com dados, com informações e continuem a buscar o conhecimento, porque é a única ferramenta capaz de nos tornar sãos. Forte abraço e até a próxima semana.